Irmãos, eu peço que você abra lá em João, capítulo 4, verso 4 ao 21. Eu peço que você abra sua Bíblia com calma, com tranquilidade. Isso, tudo bem. Amém? O tema da minha mensagem essa noite é: o poder de Jesus transforma caráter e geografias. Amém? Eu vou repetir novamente porque eu acho que você não entendeu. O poder de Jesus transforma caráter e geografia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sempre que eu vou na Bíblia, eu nunca vou tirar nada da Bíblia. Mas é ao contrário, quando eu vou na Bíblia, é ela que tira sempre alguma coisa de mim. É ela que me transforma. E eu acho muito interessante eu e você entender que quando uma pessoa ela vem para um ambiente desse, para a igreja, eu tenho certeza que ela não vem com um propósito. Eu tenho certeza que você não vem para esse ambiente para não ser transformado por Cristo. Quem aqui vem passear? Quem aqui só vem para o culto porque quer sair de casa? Eu imagino que quando uma pessoa vem para a igreja buscar Deus, Jesus, ouvir a palavra de Deus, é porque ela tem um objetivo e ela quer algo, transformação na sua vida. Para mim, irmão, não faz sentido eu sair de casa todo domingo e vir para um culto e sair do mesmo jeito e da mesma forma. Você concorda comigo? Eu acho que isso não faz sentido. Mesmo eu sendo um cristão, eu venho com um propósito, porque eu sei que Deus sabe aonde ainda tenho que ser tratado, eu sei que Deus sabe aonde eu tenho que ser liberto, Deus sabe aonde ainda estão as mazelas na minha vida. E quando eu venho para um culto, eu venho com o entendimento que, Pai, eu vou porque eu quero ouvir a Tua palavra e é ela que liberta e eu preciso ser transformado. E quem faz isso, Fábio? Jesus Cristo. Só Ele transforma, só Ele muda, só Ele restaura. Quem está frio, Ele fortalece, Ele derrama o fogo dele, aviva aquela pessoa novamente. Amém? Tem algum convidado essa noite? Tem algum convidado essa noite? Se expresse aí. Glória a Deus. 2 aqui convidados. Diga para esse casal, eu creio, né? Fala para eles: seja bem-vindo, meus irmãos. Isso. Que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que vocês já entendam uma coisa. Ninguém vem aqui para passear. Eu tenho esse entendimento. Você vem aqui porque você precisa de uma transformação na sua vida. Eu tenho certeza disso. Irmão, se eu entrar nessa igreja e não sentir nada, tem alguma coisa de estranho. Por quê, Fábio? Porque o ambiente é espiritual. Eu não quero que um jovem entre aqui no culto e só olhe: ai, que lindo, igreja linda. Eu não quero que você, convidado, entre aqui: ai, que bonita, igreja linda, ó. Não, eu não quero que você saia daqui falando isso, mas eu quero que você saia daqui dizendo: meu Deus, que ambiente é aquele? Que lugar poderoso, eu senti a presença, eu senti a glória. Quanto tempo eu não tenho mais sentido isso? Jovens sendo impactados com o poder. Então, como eu falei, eu não acredito que uma pessoa não vem aqui só para passear, mas ela vem em busca de uma transformação na sua vida. Quem aqui vem em busca de transformação? Então, amém. Vamos ler o capítulo aqui, capítulo 4 de João, do verso 4 ao 21. A palavra do Senhor diz assim, ó: no entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta, diga comigo, meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Então a mulher respondeu: não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou, diga comigo, corretamente, ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará então tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Aqui a gente vai ver o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Amém? Mas, antes do encontro com a mulher samaritana, Jesus estava na Judeia. E ali Jesus estava na Judeia, e por motivos dos fariseus se levantarem contra Jesus, né? Era porque Jesus estava batizando mais que João Batista. E aí então, os fariseus começaram a se levantar contra Jesus, e Jesus ali, numa luta, numa guerra, ele pensou: bom, é o seguinte, eu vou fazer o quê? Eu vou sair daqui, eu vou voltar para Galileia. Mas ao voltar para Galileia, era necessário Jesus passar por Samaria. Amém? Quantos estão entendendo? Então, era necessário Jesus passar por onde? Por Samaria. Então, Jesus, como ele estava vendo que já estava criando tumulto, né? Por causa que Jesus estava batizando mais que João Batista, sendo que não era Jesus que batizava. Quem batizava já eram os seus discípulos. Amém? Então, Jesus falou: bom, quer saber? Vamos sair daqui, vamos retornar, vamos voltar para a Galileia, porque o negócio está começando a fazer alvoroço. Então, ele pega e volta. Mas nessa caminhada, nessa trilha, nessa rota que Jesus iria, ele era necessário passar, diga, na Samaria. Isso, muito bem. Era necessário ele passar ali pelaquela região de Samaria. Mas eu quero que vocês percebam que no texto que a gente leu, falou bem assim, ó, era necessário ele passar por Samaria. E a mulher samaritana era de que região? De Samaria. E eu quero que vocês percebam comigo uma palavra muito forte. A palavra que Jesus, aqui o texto vai dizer que era necessário ele passar por Samaria. A palavra necessário, ela significa aquilo que é indispensável. E a palavra que é indispensável significa algo que não pode ser evitado ou deixado de lado. Ou seja, o amor e o perdão de Deus estão disponíveis para todas as pessoas. Amém? Quando estão entendendo, você vai entender mais na frente. Então, Jesus, ele da caminhada se cansa. Chega uma hora que Jesus, ele fica cansado. E ele vê um poço bem de longe. Né? Rapaz, eu vou repousar ali naquele poço e vou dar uma descansada, que eu caminhei demais. Naquela época não tinha Uber, não tinha mototáxi, não tinha isso não, irmão. Não tinha avião para estar transportando Jesus, era na pernada. E Jesus, ele caminhava e ele ia. Quem aqui que caminha, que cansa, né? Todos nós aqui, quando estamos tão cansados, queremos parar em algum lugar
para a gente ali relaxar um pouco e voltar à atividade. Jesus não foi diferente. Ele caminhou, e de longe ele olhou, rapaz, tem um poço ali, é ali que eu vou repousar para descansar um pouco, eu estou cansado, ó. Então Jesus, ele para naquele poço, chamado Sicar, que é Samaria. E Jesus para por volta de meio-dia. Que hora Jesus parou? Não, pode fazer melhor, igreja. Que hora Jesus parou? Meio-dia. Jesus sentou naquele poço. O que vai me chamar a atenção também, que por volta dessa hora, a mulher samaritana chegou lá. Que horas a mulher samaritana chegou? O texto falou, sim ou não? Tu não entendeu ainda, né? Deus, ele já tinha o local, a hora e o dia certo para ter o encontro com aquela mulher. Deus, ele marcou essa noite, a hora, o local e o quê? Meu Deus, quem está comigo aqui, irmão? Amém? Deus, ele marcou a hora, o local com aquela mulher. E não é diferente essa noite. Deus, ele marcou o encontro com você porque ele sabe como anda o seu coração. Essa noite não é diferente. Por quê, Fábio? Porque também Deus, ele age dessa mesma forma conosco. Deus, ele marcou a hora para se encontrar contigo. Deus marcou o local para se encontrar contigo. Deus marcou esse dia para transformar a sua vida. E naquele momento, então, Deus, descansando, lá vem aquela mulher samaritana. Aquela mulher que era desprezada pelo seu povo e pelos judeus, aqueles que eram para acolher, que era povo de Deus. E Jesus, ele então, fica ali e começa a dialogar com aquela mulher. Todos estão entendendo, irmão? Glória a Deus. E foi exatamente o momento que ocorreu o encontro da mulher samaritana com Jesus. E nesse encontro que Jesus teve com essa mulher, eu lendo as escrituras de Deus, Deus aqui me mostrou 2 pontos importantes. Ele abriu meu entendimento com muita clareza e que todos nós também precisamos observar isso. A mulher samaritana, ela era desprezada, sim ou não? Ela era rejeitada, sim ou não? Mas aqui vai me chamar muita atenção que, primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Por quê, Fábio? Porque naquela época, os judeus e os samaritanos não se falavam, devido à rivalidade que eles tiveram muitos anos. E os judeus tratavam os samaritanos como impuros, como pessoas pagãs. Então, havia ali uma divisão entre judeu e samaritanos. Mas Jesus, ele foi exatamente naquele lugar para quebrar todo o paradigma, para quebrar toda a religiosidade. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não tem ninguém melhor ou maior, menor, não importa. Para Deus ele trata todos com igualdade. Deus não trata ninguém com diferença. Deus foi naquele lugar exatamente para mostrar para mim e para você. Por que ele deixou isso na Bíblia? Para dizer para mim e para você, eu não trato ninguém com diferença. Todos vocês aos meus olhos são igual. Eu trato sabe o que eu acho interessante? Que quando entra um rico ou um pobre dentro da igreja, é o único lugar onde ele diz, a paz do Senhor, meu irmão. Ele não olha ninguém com diferença. Somente a graça de Deus que pode fazer isso. Em Romanos 2, verso 11, coloca aí, para a gente testificar esse texto, o como Deus é fiel. Olha o que Deus diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Em outra versão está escrito assim, ó, pois ele trata todos com igualdade. Irmãos, no reino de Deus não tem quem é melhor, não tem quem é maior. No reino de Deus não tem quem faz mais, quem faz menos. Todos nós somos iguais. Aqui talvez tem pessoas que se sintam melhor. Aqui talvez tem pessoas que se sintam até o menor. Mas Deus olha para todos com igualdade, sem diferença. Fábio, mas por que tu está falando isso? Porque naquele grande dia, que é o juízo final, todas as ações humanas serão julgadas.
todos nós vamos se apresentar diante de Deus Todo-Poderoso. Agora, qual vai ser a diferença naquele grande dia? A única diferença que vai ter naquele grande dia é quem fez escolhas boas aqui na terra vai ter a sua recompensa, mas quem não fez as suas escolhas certas vai ter as consequências. Só essa é a diferença. Naquele grande dia, você vai ser julgado pelos seus atos. E hoje eu te faço uma pergunta: o que você está fazendo com a oportunidade que Deus está te dando? Efésios 5,16 vai dizer: aproveitai bem cada oportunidade. Hoje Deus ele está nos dando o quê? Diga, uma oportunidade. Diga, de mudança, de transformação no nosso caráter. Amém? Quantos aqui querem ir para o céu? Todos nós queremos, amém? Mas requer renúncia, requer um preço, amém? E o segundo ponto aqui, observando esse texto, eu entendo que todos nós precisamos deixar ser transformado por Cristo no nosso caráter, nas nossas atitudes, nas indiferenças, no nosso ego e no nosso achismo. Todos nós, eu vejo aqui o quanto Deus, ele quer transformar, quanto o ímpio e quanto o justo. Deus, ele quer tratar todos nós, porque se você for perceber esse encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, você vai ver que Deus está querendo alcançar ela e Deus também está querendo ensinar o povo de Deus a que não trate ninguém com indiferença. Vocês são igual. Vocês não são melhor que ninguém. Eu vim para todos. Ele veio para todos. Talvez tem pessoas aqui que se sintam desprezadas. Talvez tem pessoas aqui que se sente só. Mas eu quero te dizer uma coisa: você nunca esteve só, Deus sempre esteve do seu lado. Você nunca esteve só, Deus sempre esteve do seu lado. Então Deus ele vai trazer uma lição nesse texto de João 4 para a igreja, que no reino dos céus não tem ninguém melhor que ninguém. Todos são iguais. E Deus quer alcançar todos. Deus quer alcançar todos. Mas o texto que a gente lê, a gente vai ver que os judeus tratavam os samaritanos com indiferença. Os judeus eram os melhores. Os judeus eram os caras. Os fariseus. Mas o texto também vai dizer que Deus vai lá exatamente com aquela mulher samaritana e tem um diálogo com ela. Conversa com ela. E para a gente iniciar essa ministração, o primeiro ponto da minha mensagem é: ainda que as pessoas desistam de você, Jesus não desiste de você. Eu acho que você não entendeu, não. Eu vou repetir de novo. Ainda que as pessoas desistam de você, Jesus não desiste de você. Você crê nisso? A gente vai ver que essa mulher samaritana, ela vivia uma vida onde ninguém respeitava ela, porque ela vivia uma vida de prostituição, se envolvia com vários homens, não é verdade? O texto é claro, que ela tinha um, não deu certo. Ela tinha outro, não deu certo. E assim foi. E essa mulher vivia dessa forma. E por causa dessa vida que ela levava, o seu caráter era destruído. E a geografia que ela vivia, era comum ver as pessoas casar e descasar. E isso não é diferente hoje em dia. As pessoas aí no mundo, elas vivem dessa forma, não é verdade? Se, rapaz, eu caso hoje, amanhã eu descaso, não tem problema. É desse jeito. Mas só que aqui não, aqui é diferente. Aqui é aliança, aqui é verdade. Aqui é onde Deus ele quer ajustar tudo na nossa vida. Amém? Então essa mulher, ela vivia com um e com o outro. E eu acho interessante que a vida dessa mulher também não ia nada bem, porque ela não dava certo com ninguém, infelizmente. E quando ela foi por volta de meio-dia, naquele poço tirar água, tinha um homem esperando ela, que era Jesus. Quando ela foi naquele poço, tinha uma pessoa ali que poderia
transformar a vida daquela mulher. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui que precisam desse encontro com Deus. Realmente ter uma conversa com Deus. Porque uma conversa com Deus muda a nossa vida. Uma conversa com Deus muda o nosso relatório. Uma conversa com Deus muda nosso caráter e a nossa geografia. E foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Mas eu imagino essa mulher indo pegar água lá no poço. Eu imagino ela indo pegar água lá no poço pensando dessa forma. Realmente, as pessoas me desprezam aqui na minha cidade. Eu sou ignorado por todo mundo. As pessoas não me valorizam. A minha reputação está lá embaixo. Eu imagino essa mulher na hora que ela estava indo pegar água pensando. Eu acho que eu não tenho mais jeito. E essa mulher caminhando e pensando. Eu imagino isso. Eu imagino essa mulher também pensando, eu não dou certo com ninguém. Já fiquei com um marido, já fiquei com outro, já casei, descasei. Cara, nada dá certo. Eu só estou ganhando uma fama. Eu imagino essa mulher caminhando e pensando na vida dela. Irmãos, quantos aqui caminham? Não é que a gente pensa, não é verdade? Quando a gente está caminhando para ir para a parada de ônibus, a gente está pensando numa conta. Quando a gente está caminhando para ir para o trabalho, a gente está pensando o que fazer, o que tem que ser feito. Todos nós, quando estamos caminhando, nós estamos pensando. E o pensamento dessa mulher era, rapaz, eu acho que eu não tenho mais jeito. Rapaz, eu acho que para mim é o fim. Eu imagino essa mulher pensando isso. Acabou para ela, não tem mais solução. Fábio, imagino ela pensando, rapaz, se eu não estou dando certo com ninguém, quer saber, eu acho que eu vou acabar com a minha vida. Eu imagino essa mulher pensando e caminhando e pensando, cara, eu já tenho uma fama, não dou certo com ninguém, estou com a pessoa que eu estou agora, já está mal. E agora? O que fazer? Foi exatamente o momento que ela teve o encontro com Jesus. Assim que ela chega no poço para tirar água, Jesus estava lá. E eles começaram a ter um diálogo e Jesus pede algo dela, água. Mas só que eu imagino Jesus falando, eu quero água. Mas eu imagino Jesus dizendo assim, ó, ei, eu não quero água não, só estou puxando assunto, eu quero te dar água viva. Só foi para chamar atenção. Mas a intenção de Jesus não era que ela desse água para ele, mas foi Jesus que foi naquele lugar para dar água de vida para aquela mulher. A vida eterna. Eu imagino isso na minha cabeça. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí, irmão. Não me deixa sozinho. E aí, então, eles começam a ter um papo. Jesus começa a conversar. E chegou o momento que aquela mulher falou, rapaz, tu sendo judeu, tu está falando comigo, uma mulher samaritana. Que negócio é esse? E Jesus continuou a conversa. E como ela não deu água para Jesus, ela falou bem assim. Jesus falou para ela bem assim, ó, faz o seguinte, vai lá e chama o teu marido para mim. E foi aí que começou a transformação na vida dessa mulher. Essa mulher falou bem assim, ó, eu não tenho marido. E Jesus falou, disseste a verdade, porque o que tu tá agora nem é teu. Irmãos, eu acho muito interessante que aqui nesse momento, a mulher samaritana entendeu que somente Jesus poderia ajudar ela a sair daquela situação que lhe causava vergonha. Tem pessoas que querem mudar de vida viajando. Tem pessoas que querem mudar o seu caráter, a sua vida, trocando de homem. Tem pessoas achando que só vai haver uma transformação na sua casa, na sua família, se sair de casa. Vou buscar o melhor, vou viajar, vou embora para outra cidade. Não, irmão. Eu quero te dizer que o único que pode transformar a tua vida é Jesus. Eu quero te dizer que o único que pode transformar a sua vida é Jesus. Tem pessoas que acham que para viver uma nova vida e uma transformação é ter carro novo, ter casa nova, ir embora de Manaus para outra cidade. Tem gente que acha que para viver algo novo, uma transformação na sua vida, é abandonando a vida que está vivendo aqui. Elas ainda não entenderam
que só existe vida nova em uma pessoa. Coloca em 2 Coríntios 5,17 aí. Coloca 2 Coríntios 5,17. Lê comigo, diga assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Espera aí, aonde é que está o novo? Só na pessoa de Jesus. Aonde é que está coisas novas? Só na pessoa de Jesus. Aonde que é que está a transformação de vida? Só na pessoa de Jesus. Enquanto você não estiver na pessoa de Jesus, não tem transformação de caráter, não tem mudança de vida, não tem como. Só na pessoa de Jesus que você vai experimentar uma transformação verdadeira. Você pode mudar de homem, mudar de casa, mudar de cidade, trocar de carro, casa, mas se Jesus ainda não entrou na sua vida, eu quero te dizer que você ainda não viveu uma transformação. Aquela mulher trocou de vários homens e nada adiantava, nada resolvia. Sim ou não? Ela continuava amargurada. Ela continuava ferida. Quantos aqui não se encontram dessa forma? Estão tentando bolar alguma coisa para ver se a vida delas mudam, mas parece que não vai, não dá jeito, não dá certo. Quantos aqui se encontram dessa forma, igual essa mulher, e corre para lá e corre para cá e nada resolve? Por que tu está aqui, irmão? Porque Jesus está se apresentando a você e dizendo: eu posso transformar e mudar esse relatório. Só eu que posso fazer isso. Só Jesus que pode transformar a nossa vida. Precisamos entender que naquele encontro que ele teve com Jesus, que ela no caso teve com Jesus, a gente precisa entender que ela se permitiu, ela abriu o seu coração e falou a verdade. Quantos aqui estão entendendo a palavra? Quando ela teve uma conversa, ela teve aquele encontro, ela se permitiu e disse a verdade para Jesus. Hoje você está nesse lugar, hoje você está nesse ambiente, em uma geografia, em um ambiente onde a presença de Deus é manifesta. Louvor não tocou, sim ou não? Quem se arrepiou aqui, sentiu um arrepio? Pois é, né? A gente sente algo diferente. Meu Deus, que forte. Não tem como, irmão, você entrar num ambiente desse e sair a mesma pessoa. Não tem como. Na hora que a mulher pisou naquele lugar onde Jesus estava, ela sentiu algo diferente. Na hora que ela pisou, ela viu algo diferente. Se você está pisando aqui dentro desse lugar e não está sentindo nada de diferente, você tem que se preocupar, irmão. Se você está entrando nesse lugar e não sentir nada que te toque, você tem que se preocupar. Sim ou não? Se um jovem entra dentro desse lugar e não sente nada, você tem que se preocupar. Eu, como um líder, uma pessoa ir para a célula e ela não sentir nada onde eu estou ministrando, eu tenho que me preocupar. Porque nós carregamos a glória de Deus, a presença de Deus. E nós temos que fazer com que as pessoas sintam isso também. Quantos estão entendendo? Amém? Então, eu quero dizer que aonde parecia o fim para aquela mulher, aonde aquela mulher caminhando, pensando na sua vida, achando que era o seu fim, já não tem mais jeito, não era o fim dela. Aonde parecia o fim, era o início de uma nova vida. Tem pessoas que chegaram aqui pensando dessa forma: rapaz, eu acho que eu já não tenho mais jeito não, eu vou menos ali no culto para ver se Deus fala comigo. Eu vou menos ali no culto para ver se Deus, ele faz alguma coisa na minha vida, porque não está fácil. Não está fácil. Está difícil. Levanta sua mão em nome de Jesus. Talvez você chegou nesse lugar em busca de uma resposta de Deus. Talvez você chegou nesse lugar em busca de uma mudança de vida. Talvez você chegou nesse lugar dizendo: cara, só Jesus pode mudar minha vida, eu vou lá na igreja. Eu vou ouvir uma palavra, porque os pensamentos que você está sendo setado, o inimigo, pelo inimigo, hoje eu creio que vai cair por terra. Talvez você esteja pensando que seu momento atual é o seu fim.
Mas Jesus chegou para te dizer que Ele está aqui para transformar a sua vida. E o que mais, Fábio? Seu caráter e a geografia que você está vivendo. Aquilo que parecia o seu fim, hoje Deus traz vida. Aquilo que estava parecendo que era o seu fim, Deus está trazendo vida para você. Diga para o teu irmão que está do teu lado, diga assim para ele, o teu momento atual. Diga com convicção, o teu momento atual, meu irmão, não quer dizer o teu fim. Ei, não é o teu fim, tu não vai morrer desse jeito, tu não vai viver desse jeito, Deus vai transformar essa história, você que estava caído, Deus vai te levantar hoje, você que estava sem vida, Deus hoje Ele injeta em você vida, 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 receba a vida em nome de Jesus, receba a vida em nome de Jesus, fique de pé em nome de Jesus, fique de pé e glorifica e exalta o nome dEle. Deus hoje quer mudar a história, Deus hoje quer mudar o teu ambiente, Deus hoje quer mudar a tua geografia, Deus hoje quer mudar a tua história. Só quem crê, levanta a mão, eu quero profetizar na tua vida, tu não vai morrer desse jeito, tu não vai ficar encalhado, tu não vai ficar encalhada, Deus tem novidade de vida para você, você que queria ir embora, você que queria desistir, ei, você não vai não, Deus te trouxe no momento certo, Deus te trouxe no ambiente certo, sabe por quê? Porque Deus Ele preparou esse dia, Deus preparou essa hora, Deus preparou esse local para falar com o teu coração e te dizer, tu não vai morrer desse jeito, não é o teu fim, para ti parece até o fim, mas hoje eu trago vida para você, o teu momento atual não é o teu fim, quem crê e recebe, aplauda ao Senhor e senta em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. O encontro que ela teve com Jesus, a sua vida foi transformada. Irmãos, eu acho interessante como que Deus é especialista em trabalhar na vida dos esquecidos. Eu acho interessante como Deus ama trabalhar na vida daqueles que são desprezados pelas pessoas. Essa mulher era desprezada, essa mulher é esquecida. Essa mulher, irmão, ninguém dava nada para ela. Aí o céu olhou para o homem, tu é desprezado, mas para mim tu é aceitável, eu te quero, vem cá. Para o homem, tu é esquecida, mas aos meus olhos tu foi encontrada. Rapaz, Deus está encontrando alguém essa noite. Você que estava se sentindo esquecido, o homem te esqueceu, a tua família te esqueceu, os teus amigos te esqueceram, os teus irmãos em Cristo te esqueceram. Deus não se esqueceu de você. Ele hoje te levanta, Ele hoje quer mudar a tua história, Ele vai te apresentar, aleluia, e vai te honrar, porque foi o que Deus fez na vida dessa mulher. Ele mudou e honrou essa mulher. Fábio, de que forma? Transformando a vida dela. Irmão, uma vida que é honrada por Cristo, sabe de que forma Cristo honra uma pessoa? Diga, dando a salvação. Que honra maior é essa, irmão? Que honra maior é essa? Cristo te dando a salvação. Foi o que essa mulher recebeu. Salvação na vida dela, mudança de vida, mudança de caráter, mudança de geografia, mudança de relatório. Aonde estava morto, se começou a vir vida na vida daquela mulher. Eu tenho certeza que talvez tem pessoas que se sintam assim aqui. O marido não liga e a mulher está lá sofrendo. A mulher não liga para o marido e a mulher está lá chorando. O marido está lá se sentindo só. O vizinho lá, o colega, o irmão não mandou uma mensagem, ele está lá, meu Deus. Irmão, enquanto o homem te esqueceu, aos olhos de Deus, o céu te encontrou, meu irmão. Você nunca esteve só, Deus sempre esteve contigo. Não te preocupa com isso, Deus é com você. Hoje, eu quero hoje te desafiar. Se você verdadeiramente, diga verdadeiramente, quiser viver uma transformação, você precisa expor tudo aquilo que está aí dentro.
Se você não expor para Deus as suas debilidades, as suas fraquezas, os seus pecados, as suas emoções, não tem como Cristo mudar a sua vida. Não tem como Cristo mudar a tua história. Fábio, me explica melhor. Para ser transformado, só reconhecendo os seus pecados. Tem muita gente que quer realmente viver uma mudança na sua vida, mas busca no lugar errado. Mas eu creio que Deus te trouxe aqui porque Ele está te ensinando que Ele é o certo. Ele é o certo. Ele pode transformar. Ele pode te limpar. Ele pode tirar essas mazelas da tua vida. Amém? Quem crê? O segundo ponto, já estou. Essa mulher reconheceu os seus pecados diante de Jesus. Quando Jesus perguntou para ela, ela falou bem assim, ó, vai e chama o teu marido. Ela falou o quê? Eu não tenho marido. Como é que tu quer ter uma transformação de vida, de mente, se tu não expõe o teu pecado para ele? Como é que tu quer viver uma nova vida se tu não fala, tu não chega? Irmão, se você vem no altar de Deus, mas não expõe, põe tudo para fora, você vai voltar da mesma forma. Se você vem até o altar, mas quando sai daqui, entregou só a metade, o restante está fazendo tudinho, como assim? Peraí, tem alguma coisa errada. Essa mulher, ela não escondeu nada. Ela não deixou nada escondido. Ela falou a verdade. Eu não tenho marido. A mulher samaritana, ela reconheceu nesse momento que a vida que ela levava de prostituição, de mentira, teria que ter um fim naquele momento. E você também hoje precisa reconhecer que precisa mudar, deixar essa vida de pecado, essa vida de mentira, de bebedeira, de prostituição. Você precisa também expor e falar, Deus, eu uso droga. Eu tento deixar, mas eu não consigo. Deus, eu estou na prostituição. Eu tento deixar de me prostituir, mas eu não consigo. Deus, é o seguinte. Eu estou tentando parar de mentir, mas eu não estou conseguindo. Deus, é o seguinte, Senhor. Eu estou preso na pornografia. Se você não expor o seu pecado, botar para fora, como que tu vai viver essa transformação? Se você não pegar e falar a verdade para aquele que pode te ajudar, que adianta? Eu vejo pessoas que têm algo extraordinário para viver nesse lugar, mas o que está impedindo de você galgar outros níveis? O que ainda você está guardando no seu coração? O que ainda você está guardando dentro do seu peito? Que está em 7 chaves. Que nem Deus pode saber, sendo que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo que está no teu coração. Ele sabe para onde tu vai amanhã. Ele sabe para onde tu vai depois. Ele sabe de tudo. Por que tu ainda quer estar guardando isso aí? Quem aqui vai soltar tudo para fora? Quem aqui vai botar tudo para fora? Quem aqui quer realmente viver uma transformação? Irmão, me ajuda no horário. Você já quer que eu pare para a gente louvor? Eu posso continuar? Amém. Ó, a manda de vocês, hein? Amém? Então essa mulher, ela se permitiu. Jesus transforma a minha vida. Por quê? Porque o ambiente que ela pisou não era normal. Você está num ambiente que não é normal. É sobrenatural, irmão. Sobrenatural. Aqui dentro, também, assim como essa mulher estava com essas emoções abaladas, seus sentimentos, frustração, tem gente que aqui também se encontra dessa forma, com seu emocional abalado, com seus sentimentos abalados, se encontra frustrada, homens se encontram frustrados também. Pessoas que vivem com ansiedade, depressivas. Aí eu fico pensando na minha mente, cara, eu estou desse jeito, por que eu não falo para Jesus? Por que eu não entrego tudo para Ele?
Tem gente aqui que tem uma debilidade, que tem até vergonha do que faz, mas ainda não falou para Cristo. Me ajuda nisso, Pai, muda o meu caráter. Isso aqui não é de mim, Senhor. Eu lá quero viver essa vida. Tem gente que está cansada, irmão. Eu estou sentindo algo que tem gente aqui que quer desistir, que quer parar, que quer retroceder, que quer voltar àquela vida de antes, ou até mesmo dar um fim na sua vida. Mas Deus hoje, Ele veio nesse lugar, porque Ele está mandando te dizer, aonde tu está querendo botar um ponto, eu coloquei vírgula, ainda não acabou, eu ainda tenho algo a mais para fazer. Não acabou. Se acalme, relaxa, deixa Deus ministrar. Enquanto eu estou aqui pregando, vai refletindo o que você precisa botar para fora. Vai refletindo realmente o que tem que haver uma mudança na sua vida. Hoje Jesus, Ele manda te dizer que Ele se importa sim com você. Hoje Jesus, Ele manda te dizer que Ele se importa com as suas necessidades. Hoje Jesus, Ele manda eu te dizer nessa noite que Ele nunca te abandonou. Mesmo eu no meu pior momento, Jesus não me abandonou. Mesmo eu jogado, drogado, bebido, Deus não desistiu de mim. Mas você vai entender mais para frente agora, que assim como Deus, Ele quer libertar, transformar a vida de uma pessoa que é ímpia, Ele também quer transformar a vida da igreja. Você sabia disso? Deus, Ele, aqui nesse texto, Ele vai nos trazer duas mensagens. Primeiro, que Ele tem prazer em alcançar, em salvar aquele que é esquecido. E o segundo ponto, Deus tem prazer em transformar, em moldar quem está dentro da casa. Meu Deus, ninguém está entendendo isso. A gente é acostumado a falar ele, mas e nós? Será que nós também não precisamos ser transformados por Cristo? A mensagem é clara, havia uma divisão entre a mulher samaritana e os judeus. Judeus tratavam os samaritanos com o quê? Com indiferença. Povo de Deus tratando o outro povo com indiferença. Será que Deus, Ele gosta disso? Será que Deus trata a gente assim? Então, por isso que a mensagem é, assim como Deus, Ele quer transformar a vida, o caráter de quem é uma pessoa ímpia, assim Ele também quer transformar a vida de um crente, mudar o caráter, mudar a geografia, mudar a história, porque o Senhor, Ele não quer que ninguém fique para trás, Ele quer levar todos. Todos nós precisamos de tratamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meu Deus do céu, pode fazer melhor. Oh, aleluia. Assim como essa mulher samaritana precisava ser transformada por Cristo, nós também, mesmo dentro da igreja, precisamos ser moldados por Cristo. Deus não quer só tratar com o ímpio, Deus quer tratar com a igreja também. Hoje Deus vai te pegar, varão. Se você tem juízo, sai logo, porque Deus vai te pegar hoje. Meu Deus. Assim como Deus, Ele pega os de fora, Ele também pega os de dentro. Gente, eu fiquei impactado quando Deus mostrou essa mensagem, ó. Deus me mostrando como que nós não enxergamos os nossos erros, mas somente o erro dos outros. Nós somos muitos bons em apontar o dedo para o ímpio, mas apontar o dedo para si, não somos esse cara. E Deus me mostrou exatamente nesse capítulo, na história dessa mulher, que não tem divisão, que não tem ninguém melhor que ninguém. Todos nós estamos no processo de Deus. Todos nós. Coloca lá em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, no verso 16 ao 28. Acompanhe comigo essa leitura rapidamente.
Rapidinho aí, por favor. Diz assim, ó. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Continua. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Continua. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Continua. Honre o seu pai e sua mãe, e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Continua. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Somente até aí. Pode passar, para me finalizar. Aí. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Calma aí. O que esse jovem falou? Mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Deus falou os mandamentos, sim ou não? O que aquele jovem rico falou? Eu faço tudo isso, Jesus. Cara, eu sou o cara mais perfeito que tem, Jesus. Eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, eu faço tudo isso. Eu não assassino, eu não furto, eu não mexo nada que é de ninguém. Aí Jesus olhou para aquele jovem e falou: mas para ti falta uma coisa. Pega tudo que tu tem e dá para os pobres. Ninguém entendeu, né? Espera aí que eu vou te explicar melhor. Você vai vendo que tem gente que se sente dessa mesma forma, acha que não precisa ser liberto mais, acha que já está tudo legal com Deus, mas Deus ele chega na tua cara e diz: ainda falta alguma coisa para te ser liberto. Ei, não importa se tu faz cela, se tu vai para culto, ei, não ache que tu é o santão, irmão, porque Deus sabe o que tu precisa ser liberto ainda. Deus sabe o que te prende. Ei, Deus essa noite vai libertar vidas que estão em cativo. Essa noite Deus quer te limpar. Ei, você está entendendo essa mensagem, irmão? Quem está entendendo, quem está comigo, faz assim, ó. Ei, Deus sabe o que tu ainda precisa ser liberto. Não importa se tu faz célula, não importa se tu vai para culto, não importa se tu jejuma. Ei, Deus sabe o que tu ainda tem que ser liberto. Quem aqui quer ser liberto por Deus? Como foi que o jovem rico voltou? Triste. Tá bom. Faltou só uma coisinha para ele reinar, povoar os céus. Abandonar as riquezas, as avarezas. Era avareza, tá certo, Daniel? Ele era avarento, então, no caso. Que era pegar dinheiro. Talvez você faça tudo. Obedece os mandamentos. Mas o que te prende ainda? O que tu ainda tem que ser liberto? Bota a mão no coração aí, por favor. Jesus, eu não sei o que ainda está me prendendo. Eu não sei o que está dentro de mim. Mas tu sabe. Revela-me a mim hoje. E liberta-me de mim, em nome de Jesus. Todos nós estamos no processo de transformação no nosso caráter. Todos nós. Não adianta nós, como igreja, apontar o pecado dos outros, o erro dos outros, sendo que nós também erramos. Sendo que nós também precisamos ainda ser moldados por Cristo, até aquele grande dia. Jesus, igreja, sabe o que há dentro de nós, que nós precisamos ser libertos. Você pode fazer tudo, como eu falei, evangelizar, fazer obra, célula, mas Deus vai nos mostrar algo que nós precisamos ser libertos. Fábio, me diz aonde que eu preciso ser liberto. Diga assim, aonde, Fábio? Nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas nossas falas. Nós ainda precisamos ser libertos, como nós tratamos o nosso próximo, como nós tratamos aqueles que estão longe da presença de Deus, como nós tratamos aqueles que estão próximos de nós, o nosso irmão de célula, o nosso irmão de igreja, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes, como que nós estamos tratando eles? Coloca lá em
Mateus 8, verso 28 ao 34. Preste atenção, que eu já estou indo para o final. Amém? Já colocou aí? Diz assim, ó. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Continua. Longe deles, pastava uma grande manada de porco. Continua. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Continua. Ele lhe disse: vão. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e morreu na água. Continua. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Somente até aí. Perceba nesse texto que acabamos de ler, Jesus, ele liberta um homem que estava possesso por demônios, cheio de demônios. E naquela cidade gadarena ali, Genezareno, eu acho que é esse nome, né? Havia um endemoniado e ele vivia nos sepulcros. Mas o texto vai dizer em outras histórias que aquele povo que morava naquela região sabia como era a vida daquele homem. Aquele homem vivia excluído, isolado. Escute isso. E aí então, Jesus, ele pega, vai naquele lugar e liberta aquele homem. E quando Jesus liberta aquele homem, o texto é claro em dizer, que a gente acabou de ler, que quando aqueles homens que estavam lá de longe, cuidando de porco, olharam: rapaz, o que está acontecendo? E quando eles perceberam os porcos caindo na água, o que eles fizeram? Foram chamar os vizinhos da cidade ali, para irem até onde estava Jesus. Chegando lá, o texto vai dizer que eles olharam para Jesus e olharam para aquele homem que era possesso por demônios, e aí eles olham aquele homem agora limpo, outra pessoa. Mas o texto vai dizer que eles não se importaram com aquela pessoa que estava liberta. Eles se importaram foi em expulsar Jesus Cristo da cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, escute isso que é muito sério. Assim é hoje em dia. Tem pessoas que valorizam mais quando você está na lama de quando você está em Cristo. As pessoas, quando olharam para aquele cara que estava possesso de demônio, eles não valorizaram, eles não cuidaram, não se preocuparam. Meu Deus, esse é aquele cara que estava cheio de demônio, Daniel. Já não tinha mais jeito para ele se cortava, ele gritava no sepulcro. Eu imagino, irmão, olha isso. Aquele povo da cidade, orando pela vida daquele homem endemoniado. Meu Deus, liberta ele. Meu Deus, tira esse homem desse lugar. E quando Jesus libertou ele, quando o povo chegou lá, olhou, expulsaram Jesus da cidade. Pouco fizeram da libertação que Cristo fez na vida daquele homem. Escute, quantos de nós não agimos dessa forma também? A gente ora pelo nosso pai, ora pela nossa mãe, ora pelos nossos filhos, ora pelo nosso amigo, ora pelo nosso vizinho. Mas na hora que tu vê eles libertos, você faz pouco caso. Você não cuida. Você começa a desprezar, não se preocupa. Isso me doeu tanto, porque quantas vezes a gente tem essa atitude. A gente não se preocupa mais hoje com a mudança, com a libertação do irmão. A gente já não se preocupa mais com o que a pessoa está passando. E quando você vê ela bem, pouco faz acaso. Essa semana retrasada eu falei com uma discípula, passei para ela essa história. Eu falei para ela bem assim, ó: ei, minha irmã, eu tenho certeza que um dia oraram para você ser liberto. E hoje que tu está liberta por Cristo, eles estão querendo te matar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, continua dando bom testemunho, continua firme. As pessoas que queriam ver liberta depois já não estavam mais nem aí para ela. Já estavam falando que agora só quer Jesus, só quer Jesus, só quer Jesus, só quer Jesus. Meu irmão, uma pessoa que experimentou a verdadeira paz que excede todo entendimento, só quer Jesus, só quer Jesus. Não tem como. Será se você só quer Jesus?
Porque uma pessoa que só quer Jesus, ela também quer que outros tenham Jesus também. E tenham Jesus na sua vida. E o texto é notório de a gente perceber que Jesus pegou e falou: vai para sua casa e anuncia tudo que Deus fez na sua vida. Tem pessoas que muitas das vezes nos valorizam mais na lama. Tem gente aqui, que tem gente falando, o pai e a mãe falando: rapaz, que negócio de igreja. Igreja lá tem futuro. Tem gente aqui que está começando a se santificar mais e o outro está falando: para que isso? Não se importa, acha que é uma coisa rasa, brincadeira. Mas você sabe o que você experimentou. Você sabe o que você experimentou. Irmãos, quantas vezes nós não temos essas atitudes também? Quantas das vezes nós não temos essas atitudes? Eu vejo pessoas, eu vejo isso, eu vivenciei isso. Pessoas que oraram pela irmã ser liberta, conseguiu ir para o encontro. Agora que a irmã foi liberta e está liberta por Cristo, hoje essas pessoas que oraram estão frias. Fria. Como assim? Vai entender. Orou tanto para ver a libertação de uma pessoa, agora aquela pessoa que queria tanto ver, agora está fria. Não se preocupa, não se importa com aquela pessoa que foi alcançada. Você tem se importado com aqueles que se afastaram? Você tem se importado com aqueles que estão frios? Você tem se importado com aqueles que estão precisando da sua ajuda? Você tem dado bom testemunho? Você tem segurado na mão daquela pessoa que você conseguiu levar para o encontro e ainda está firme com ela? Como é que você está se comportando? Hoje, você que está dentro do Evangelho, como você tem tratado o seu próximo? Como você tem tratado as pessoas próximas de você? Como que você tem agido com suas atitudes, com seus comportamentos? Aonde hoje você precisa que tem que mudar? Tem que mudar. Cara, eu não aceito mais viver minha vida assim. Eu não quero, Pai, viver uma vida fria na tua presença. Me liberta desse mau testemunho. Me liberta dessa frieza, Pai. Eu ganho uma vida, me esfrio. Eu ganho uma vida. Que isso? Não aceite isso mais hoje. Sabe por quê? Porque essa noite Deus chama todos para um alinhamento. Todos. Todos para um alinhamento. Porque aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Todos precisam ser transformados por Cristo. Todos. Porque a gente hoje está enxergando o quanto o Senhor quer mudar o nosso caráter. O último ponto. O bloqueio da ação do Espírito Santo por causa da religiosidade. Coloca lá em Marcos 3, rapidamente. Marcos 3, para finalizarmos. Marcos 3, verso 1 ao 6 diz assim, ó. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Verso 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Amém? Aqui, os fariseus, eles tinham implantado uma lei que no sábado ninguém podia fazer nada. Escute, os fariseus implantaram uma lei, dia de sábado ninguém faz nada, não toque nada.
Mas essa lei que os fariseus colocaram foi um fardo sobre aquele povo. Porque o sábado, Moisés, ele colocou para descanso, enquanto os fariseus pegaram e colocaram um fardo, aonde não podiam ajudar quem precisava, aonde não podiam curar quem precisava de cura, ou seja, não podia fazer nada. Dia de sábado era sagrado, não toque nada, não faz nada. E aí então Jesus, ele que é o Senhor do sábado, falou, peraí que eu vou mostrar como é que se faz. Jesus vai lá e vê uma pessoa naquele culto, na sinagoga, com a mão ressequida. E aí Jesus falou, rapaz, vem até o meio. Aquele homem foi. Jesus falou, levanta. Ele levantou, a mão foi curada. Escute isso, para você não sair daqui sem pegar isso. Jesus, que é o Senhor do sábado, foi à sinagoga. E ali havia um homem que tinha uma mão mirrada. E Jesus o chamou ele para o meio e disse, desta forma, estenda a mão. E no mesmo instante, ele foi curado. Após a cura daquele homem, os fariseus se rebelaram e quiseram matar quem? Sim ou não? Muito bem. Hoje em dia não é diferente. Tem muito crente que age dessa mesma forma. Impõe leis, impõe coisas nas pessoas que não pode orar em línguas, que não pode glorificar, que não pode gritar, que não pode jejuar, que não pode orar. Tem pessoas que hoje agem dessa mesma forma. Se vê o irmão orando em línguas, já está falando, isso é coisa da carne. Se vê o irmão buscando mais a Deus, já está falando, para que isso? Tem a minha casa. Às vezes a gente também colocamos algo nas pessoas e nem percebemos. Que lá precisa de pular na presença de Deus. Como assim, irmão? Às vezes a gente age igual fariseus, querendo impor lei nas pessoas que não precisa orar em línguas, que não precisa profetizar, que não precisa isso, já tem a palavra. Deus deixou os dons. Quem quer buscar dom, irmão? Quem aqui tem fome e sede de buscar dons? Buscar mais amor, buscar orações em línguas, mas estão estagnados, estão parados porque da religiosidade. Jesus hoje quer tratar com a igreja, arranca essa religiosidade. Eu liberei algo para a igreja e ela tem que ser usada. O que tu não está usando? Se ora em língua é da carne. Se profetiza é da carne. É assim ou não é? Se tu chega com uma irmã e fala, ou irmão e fala, ei, irmão, eu tive um sonho. Ei, irmão, eu tenho algo para te falar, Deus está mandando ministrar. As pessoas, elas se bloqueiam. Sabe por que Deus ele não opera muitas das vezes no ambiente? Porque ainda há bloqueios, há resistência, há religiosidade. Deus quer tirar isso, Deus quer quebrar isso hoje. Bate no peito e diga, já chega a viver essa vida de religiosidade. Já chega de impedir a ação do Espírito Santo. Quantos de nós, irmãos, paralisamos o que Deus quer fazer por causa da religiosidade? Será que é só o ímpio que precisa de transformação? Nós que estamos na casa também precisamos ser transformados. Nós precisamos ser transformados. Se uma pessoa prega muito com ousadia, quer ser estrela. Se o outro fala quietinho, Deus não usa. Que isso? Que isso? Não, acho que você não entendeu. Hoje, existem muitas coisas que Deus ele não faz por causa da religiosidade do homem. Ai, Jesus. Daniel, tu confia no que eu vou falar? Deus ele te chamou para ser um profeta e ele te escolheu, ele te chamou. Não te preocupa que ele vai te capacitar. Ei, tu vai passar por processo, por momento difícil, mas o processo é necessário porque é através do processo que vai se cumprir o propósito. É através do processo. Ei,
Ninguém sabe o teu processo, só Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não deixa ninguém parar você, não deixa ninguém calar tua boca. Se tu quer dar glória a Deus na igreja, dá glória. Se tu quer falar em línguas, fala em línguas. Se tu quer profetizar, olha pro teu irmão, fala: ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se levante, fique de pé. Fique de pé, fique de pé. Oh, abaixo, querer barabarás. Hoje talvez você não estava percebendo que você estava tendo essas ações. Hoje talvez você não estava entendendo o porquê que muitas das vezes nada acontece. É por causa da religiosidade que criamos. Queremos implantar leis, queremos implantar coisas do homem. Aí Deus lá vem: rapaz, quem é tu, rapaz? Peraí, eu sou o Senhor do sábado. Eu vou te mostrar o que se faz quando uma ovelha está perdida. Eu vou te mostrar como é que se faz quando alguém está doente. Eu vou te mostrar como é que faz quem precisa ouvir a minha palavra. Vem cá, vem cá. Só quem quer ser curado essa noite, só quem quer ser liberto, levanta a mão. Levanta a mão. Eu quero que você exponha para fora o que está impedindo a obra de Deus na sua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Essa religiosidade, ela impede o propósito de Deus. Se é religiosidade hoje, fala para Deus: tira essa religiosidade de mim. Ei, talvez você chegou aqui e está falando: meu Deus, Senhor, que noite é essa? Que palavra é essa, Senhor? Não estou entendendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Abre a tua boca e começa a expor o que está aí dentro, que tu vai começar a entender o que Deus está falando. Tu vai começar a entender o que Deus está falando. 1 Pedro 2, verso 1 diz: deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e todo o fingimento, e invejas, e todas as murmurações. Hoje Deus, Ele te chama: deixa a religiosidade, deixa a murmuração de lado, deixa o colega de lado, e se expõe na minha presença, porque essa noite Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Você que não foi batizado, o próprio Pai falou, Jesus disse: peça ao Pai, que Ele batizará vocês com o Espírito Santo. Hoje essa noite Deus quer quebrar grilhões que prendem a sua vida. Hoje, essa noite, Deus faz um convite radical à transformação interior. Pedro exorta os cristãos para abandonarem 5 vícios destrutivos que arruinam a comunhão na igreja: malícia, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Hoje, ei, quer um conselho? Deixa a fofoca de lado, deixa a hipocrisia de lado, deixa a inveja de lado, vem para a presença de Deus, bota a tua cara no pó, em nome de Jesus.